Olá! Hoje vamos tratar da organização do faturamento, ou melhor dizendo, do processo de geração de contas hospitalares, servindo para clínicas e para hospitais de qualquer porte. Eu não vou abordar sobre o processo de emissão de faturas, pois nós temos excelentes cursos para profissionais de faturamento no mercado. Meu propósito é tratar do processo da geração da conta hospitalar, que atende a duas questões fundamentais, que são encaminhar a conta corretamente e no menor prazo possível. Hoje os formulários são padronizados e temos excelentes softwares de gestão de saúde, então por que não emitimos e faturamos a conta hospitalar logo após a alta do paciente? O papel do profissional do faturamento e o fluxo da geração da conta hospitalar passou por profundas mudanças nos últimos anos. Para entender esse porquê, é importante voltar um pouco ao passado. Um dos principais agentes de mudanças foi a partir do ano de 2007, com a implantação da TIS, da troca de informações de saúde suplementar, promovida pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde. Antes desse período, o profissional do faturamento tinha a obrigatoriedade de conhecer uma enorme diversidade de documentos exigidos pelas operadoras de planos de saúde, com uma enorme variedade de tamanhos, de cores e aplicações nas mais diversas situações. Quem não lembra do consultório médico? A mesa do médico vivia entupida de formulários e mal sobrava espaço para que ele pudesse fazer as suas anotações. Lembram da sala do faturamento? Cheias de prateleiras espalhadas por todos os cantos com inúmeros formulários. Além disso, se requeria o conhecimento de inúmeras tabelas com nomenclaturas e codificações próprias. Variadas tabelas de honorários médicos, de materiais de medicamentos, de diárias e taxas, e, enfim, uma verdadeira panaceia burocrática. Não seguir à risca estas imposições das operadoras incorreria na falta de pagamento das contas hospitalares, ou parcialmente ou totalmente. Mas com a implantação da TIS, esse cenário veio gradativamente se alterando, com a padronização de documentos entre os prestadores e as operadoras e a exigência do encaminhamento eletrônico. Assim, a TIS estabeleceu como padrão que se segue até hoje a guia de consulta, a guia de SPSADT, a guia de solicitação de internação, a guia de resumo de internação, a guia de honorário individual, a guia de outras despesas, o demonstrativo de pagamento e o demonstrativo de pagamento de resultados, o resumo. Um outro agente de mudanças importante foi a TUS, a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, e continuação do padrão TIS, também estabelecida pela ANS através de instrução normativa. A TUS padroniza códigos e nomenclatura dos procedimentos médicos, tendo como base a CBHPM, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a Guia de Produtos Farmacêuticos Brasíndice e de Materiais Descartáveis Simpro, sendo obrigatória para a troca de informações entre os prestadores e as operadoras. Tudo bem, ainda hoje temos operadoras que respeitam essas regras, não é mesmo? É o caso de uma grande operadora de plano de saúde que até pouco tempo usava a tabela AMB 92. Mas deixa isso para lá. A Inés também provocou mudanças importantes com o encaminhamento dos formulários via meio magnético, os chamados arquivos XML. E essa exigência obrigou as clínicas e hospitais a buscarem a informatização. E assim nós tivemos o segundo fator de mudanças importante, que foi o próprio software de gestão hospitalar, os chamados ERPs, Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos da Empresa. Antes da TIS, somente hospitais e clínicas de certo porte utilizavam esses softwares, e mesmo assim era de forma precária, porque eram utilizados para montar a conta hospitalar, ou seja, o profissional do faturamento com o prontuário em mãos ia lançar item a item na conta hospitalar para posteriormente ser encaminhado eletronicamente à operadora de plano de saúde. Frente a essas alterações, tivemos o terceiro fator de mudanças, mas agora com o perfil do profissional do faturamento. Sai aquele faturista do passado, que era especializado em conhecer os formulários e regras estabelecidas pelas operadoras, que dá lugar a um novo tipo de profissional, o analista de faturamento. Seu papel se difere do que ele fazia no passado, pois agora ele conhece profundamente os termos contratualizados com as operadoras, ele acompanha todo o processo de atendimento ao paciente
e a respectiva geração das guias TIS, se assegurando que todas as informações serão coletadas e os requisitos estabelecidos serão cumpridos, né? Garantindo-se que ao final do atendimento ao paciente estarão todos os formulários gerados e completos, prontos para serem faturados. Esse é o novo padrão de faturamento ideal, onde à medida em que os atendimentos médicos hospitalares são prestados ao paciente, temos a geração automática da conta hospitalar, atendendo ao padrão TIS e TUS e aos aspectos contratualizados com as operadoras. São 4 os recursos fundamentais para se organizar o faturamento: o atendimento aos requisitos contratuais, os fluxos e rotinas, o sistema informatizado e o estabelecimento de indicadores para gestão e acompanhamento. Primeiro vamos falar sobre o atendimento aos requisitos contratuais. Os contratos apresentados pelas operadoras de planos de saúde à sua rede de prestadores de serviço, na maioria são contratos por adesão e por essa razão são extremamente tendenciosos em prol das operadoras. Não vamos tratar dessa questão aqui, mas o fato é de que, se está assinado, tem que ser o analista de faturamento seu fiel de escudeiro, o seu grande defensor, estando sempre alerta para assegurar que esses termos contratualizados sejam respeitados. Essa é a melhor forma para se minimizar glosas e inadimplências. E aí reside o grande desafio: converter essas cláusulas contratuais em itens de verificação de processo. Para isso, o analista de faturamento tem que se debruçar sobre o contrato e estudá-lo. Estudar significa se trancar na sala para evitar desvio de atenção, uma garrafinha de água ao lado e pedir paciência ao Senhor, e vamos olhar item a item. E além disso, tem que ter a preocupação constante de estar verificando novas alterações, que são divulgadas pelas operadoras via site, via correspondências, enfim, para poder se confrontar com o contrato e reagir se necessário. Com o conhecimento dos termos do contrato e as atualizações, o analista de faturamento deverá montar um checklist, uma lista mesmo de itens de verificação de processo, para garantir que tudo ocorrerá conforme o contrato. O primeiro item do checklist, vamos falar do cadastramento da operadora no sistema. Em clínicas e hospitais de maior porte, se tem a equipe de informática que oferece esse suporte. Porém, normalmente é o analista de faturamento que é o responsável por esse cadastramento. Cadastramento de serviços a serem prestados, cadastramentos de profissionais habilitados, cadastramento de tabelas de preços, de data limite para envio da fatura, de data para recebimento da fatura, de prazo, enfim. Se esse cadastramento estiver incompleto, impedirá que a fatura seja enviada eletronicamente à operadora ou mesmo paga. Por isso, o setor de faturamento deve estar sempre atento. O segundo item importante do checklist são as formas para se averiguar a habilitação dos pacientes. As operadoras citam a forma de se certificar de que o usuário está em dias com seu plano de saúde e com seus pagamentos e, consequentemente, apto para ser atendido. Essas orientações são emitidas ou por contrato e seus anexos ou por orientações prestadas pela própria operadora. São vários exemplos dessas averiguações, podendo ser via site, telefone, e-mail, etc. Os documentos solicitados pelo paciente também são importantes, pois algumas operadoras exigem a apresentação do boleto de comprovação do pagamento, do plano de saúde. E ainda há a questão da coparticipação, ou seja, o usuário pagar já no atendimento por uma parte do serviço. É claro que a realização dessas averiguações cabe à equipe da recepção, porém é recomendável que o analista de faturamento averigue se o processo contempla todas as exigências da operadora. O terceiro item do checklist são as autorizações para realizações de exames e de procedimentos. Parecida com a etapa anterior, caberá aos recepcionistas obterem as autorizações prévias à realização, às vezes pós, com o cuidado de se obter as senhas e os códigos de autorização. Se lembrando sempre que o analista de faturamento averigue se está tudo ok. E vamos tomar cuidado quando a operadora vier com essa questão das autorizações. Para o ambulatório é até compreensível, mas e quando o atendimento já foi prestado?
Por que negar, por exemplo, uma autorização de fisioterapia para um paciente internado? Alguém vai negar o atendimento? Essa conta não vai ser auditada depois? Bem, mas vamos falar sobre isso depois. O quarto item do checklist se refere à geração automática da conta, com o médico prescrevendo e os medicamentos caindo automaticamente na conta. Medicamentos é até simples, né, com a questão do prontuário eletrônico. Mas e os outros materiais, as diárias, taxas e os procedimentos? Aqui se tem o grande desafio, né? Como fazer com que essas taxas hospitalares também caiam na conta? Vamos pegar o exemplo da taxa de serra elétrica, né, para aquelas operadoras que disponibilizam no seu hall de procedimentos. A taxa de serra elétrica é normalmente utilizada nas cirurgias ortopédicas. Então, como é que a gente faz hoje? Hoje nós dependemos da faturista. Ver na cirurgia, ler o registro cirúrgico, notar que o doutor utilizou uma serra elétrica, lembrar que a taxa, que existe a possibilidade de cobrar essa taxa e lançar na conta. Ficamos muito dependentes da memória, não é verdade? Aí vamos considerar o seguinte: uma clínica ou um hospital tem em média de 20 a 30 convênios, ou seja, 20 a 30 tabelas diferentes. Como podemos depender da memória do analista de faturamento para fazer o lançamento dos itens em conta? Ao identificar que um item não caiu em conta automaticamente, o analista tem que interagir com a equipe de TI, com a equipe de informática, né? Ou a proprietária do sistema para resolver a questão, para que aquela taxa venha a cair automaticamente. Bem, o quarto item de averiguação do checklist se refere aos prazos para faturamento, para recebimento, para apresentação de recursos e glosa. Embora já tratados, né, do cadastramento anteriormente, essas datas devem ser verificadas via contrato, confirmada via site da operadora, pois podem haver pequenas variações, pelas datas caírem, por exemplo, em finais de semana ou feriados. Normalmente, as operadoras definem um calendário no início do ano. Vale ressaltar que a averiguação do prazo máximo de encaminhamento de faturas, data de vencimento, prazos para apresentação de recursos de glosa, entre outras coisas, são todas responsabilidades do analista de faturamento. Como quinto item deste checklist, temos documentos físicos a serem encaminhados. Embora a TIS seja eletrônica, né, dispensando aí a emissão das guias físicas, a maioria das operadoras requerem essas guias. E ainda há de se ter o cuidado com as notas fiscais, pois há operadoras que recomendem que as notas fiscais sejam emitidas após o recebimento das faturas, afrontando a prática do direito comercial. Mas esse será também outro tema a ser abordado no vídeo sobre cobranças e recebimentos. Bem, vamos agora ao segundo recurso fundamental, o fluxo e rotinas. Mas primeiro, vamos definir as diferenças entre fluxos e rotinas, porque o que eu vejo normalmente é se misturar essas duas coisas que são bastante distintas. Grosseiramente falando, fluxo é um conjunto de etapas de processos, é o caminho a ser seguido. Rotina, POP, procedimento operacional padrão, qualquer que seja o termo utilizado, não é somente a descrição das atividades como eu estou habituado a ver. É claro que essa descrição do processo faz parte, mas tem que ter a frequência. É diário? É semanal? É mensal? Vai chegar a que horas do dia? Por exemplo, eu tenho uma rotina de encaminhamento de guias laboratoriais das recepcionistas para o faturamento. Ok, qual é a rotina? A equipe vai, ao final do dia ou no dia seguinte, entregar a relação conferida, até que horas? Então, as rotinas, além da descrição, têm os horários e os prazos que são muito importantes. Se durante o atendimento ao paciente cada um estiver fazendo a sua parte corretamente, a conta chegará praticamente completa até as mãos do analista de faturamento. E isso somente se consegue com fluxos definidos e rotinas estabelecidas. E outra coisa importante que o analista de faturamento tem que ter o cuidado é evitar que rotinas administrativas venham a interferir na assistência ao paciente. Por isso, pode prejudicar o atendimento. Se analisarmos direito,
O processo da geração do faturamento ambulatorial não difere muito do faturamento hospitalar. No faturamento ambulatorial, o foco é a guia, seja de consulta, seja de SPS-ADT e com nomenclaturas diversas. Tem sistemas que chamamos de OS, ordens de serviço, outros guias de atendimento, CPS, comprovante de prestação de serviço, não importa o nome, pois ela deverá estar devidamente carimbada e assinada pelo médico, para que ela possa de fato ser faturada. Já na conta hospitalar, o foco é o prontuário do paciente, que do ponto de vista da geração das contas, nada mais é do que um agrupamento de guias. Então, seja no atendimento ambulatorial ou no atendimento hospitalar, a definição de rotinas para acompanhamento pós-atendimento são fundamentais. Rotinas com prazos definidos para as guias chegarem completas ao faturamento e rotinas com prazos para o faturamento definir se essas guias estão ok, se elas estão todas completas. Se não ok, definir uma rotina para o faturamento apresentar o problema para que os responsáveis resolvam as não conformidades e assim seguir com rotinas até o momento da transmissão eletrônica para as operadoras. As mesmas rotinas com prazos definidos deverão ser implementados para as contas hospitalares. O analista de faturamento com um bom sistema informatizado, ele vai estabelecer um fluxo diário de encaminhamento das contas e vai fazer uma auditoria administrativa, como eu falei há pouco, sinalizando através do próprio sistema o problema e seu responsável pela resolução. Dessa forma, tem-se o ganho da conta corrigida pelo próprio autor do erro e também o ganho de que esse autor não cometerá esse erro novamente no futuro, pois ele tende a corrigir o processo. Daí a importância do analista de faturamento conhecer todas as etapas destes fluxos e conhecer os seus processos e os seus responsáveis. Os fluxos e rotinas serão sempre afetadas pelo sistema, pelo fator sistema. E aqui teremos que tratar esse processo de duas formas distintas. Para hospitais que possuem um sistema informatizado integrado e para aqueles que não possuem um sistema integrado. Para hospitais que não possuem um sistema de informática integrado, normalmente, após a alta do paciente, o prontuário é encaminhado ao setor de faturamento, que verificará cada prescrição realizada durante o período em que o paciente ficou internado para se lançar na conta. Veja, esse processo tem dois grandes entraves. Primeiro é o prazo, que é alongado, pois a conta somente começará a ser montada após a alta do paciente. E segundo, é a exposição a erros, que é muito maior, pois dependerá exclusivamente da lembrança do faturista em inserir os itens na conta. E até o prontuário chegar organizado ao faturamento é uma verdadeira via-crucis, pois na alta do paciente, alguém no posto de enfermagem, às vezes é a própria equipe de enfermagem e às vezes tem uma equipe de escriturários, mas eles vão colocar o prontuário todo em ordem, com todas as prescrições, evoluções, resultados, entre outros, e isso leva tempo. Há alguns hospitais que se utilizam do artifício de colocar integrantes da equipe do faturamento nos postos de enfermagem, numa tentativa de reduzir o prazo de elaboração da conta. Ameniza um pouco, mas não resolve o problema. E por outro lado, temos o respectivo aumento de custo com mão de obra, com o aumento da mão de obra. Para hospitais com um sistema integrado, tem-se a geração automática da conta, pois à medida em que o médico vai prescrevendo em prontuário eletrônico, a conta vai sendo automaticamente montada. Por isso é fundamental que o analista conheça todas as etapas do fluxo de atendimento do paciente, da fase do agendamento da cirurgia eletiva até o momento da alta hospitalar, as atribuições e responsabilidades de cada área, para poder integrar os aspectos contratuais como providências de autorização ainda na fase do atendimento. Por exemplo, vamos verificar aquela autorização para a fisioterapia. Que tal se quando o médico prescrever a fisioterapia, já cair um aviso automático para o setor de autorizações ter que providenciar? Ao invés de empatar a equipe de enfermagem, levantar o telefone e ter essas preocupações, deixando de assistir o paciente. Bem, o terceiro recurso fundamental, claro, é o sistema informatizado. Eu costumo dizer que quem adquiriu um bom sistema informatizado de gestão também adquiriu por tabela um conjunto de fluxos e rotinas. Tem que se ter muitos cuidados na escolha do sistema para a clínica e para o hospital. E para isso nós vamos ter um tópico tratando especificamente desse assunto.
Um sistema integrado de gestão reduz a quantidade de etapas e automatiza os processos de uma forma importante. Vamos pegar o exemplo de um médico me fazendo uma prescrição medicamentosa para um paciente internado, em prontuário eletrônico. Feito esse registro, automaticamente o setor de autorizações é informado que é um medicamento de alto custo que ele vai ter que pedir autorização para a operadora. Automaticamente a farmácia dispensa esse medicamento a ser administrado pela equipe de enfermagem. Dispensou, está na conta do paciente, automaticamente. E vejam, aí nós temos outros ganhos que esse prontuário eletrônico agora dentro de um sistema integrado promove. Por quê? Porque quando aquele estoque da farmácia atingir um determinado patamar, o setor de compras também é automaticamente acionado para fazer a reposição desses estoques. E quando o setor de compras faz esta compra, imediatamente o setor financeiro é avisado que há um compromisso a pagar. E automaticamente, quantos automaticamente não? Essa é a parte boa. Automaticamente a farmácia é informada sobre a data prevista para a chegada dos medicamentos. Então vejam, o prontuário eletrônico é uma coisa, porque do ponto de vista de sistematizar as ações aos pacientes, ele facilita até a emissão da conta. Agora, um prontuário eletrônico dentro de um sistema integrado, ele avança e interage com as questões relacionadas à parte administrativa. Autorização para procedimentos, se a operadora estabeleceu com o hospital, como eu já citei anteriormente, o exemplo das fisioterapias dos pacientes que requerem autorizações. Vamos parametrizar o sistema para que no momento da prescrição médica, sobre essa fisioterapia, né, o setor de autorizações já seja acionado automaticamente para se buscar essa autorização. Assim, no momento da alta, essa solicitação já está requerida e não haverá conta parada aguardando por sua solicitação. São grandes os impactos do sistema informatizado integrado sobre o faturamento. Um bom sistema define claramente as responsabilidades dos setores na elaboração das guias, especifica os campos de preenchimento que atendam às exigências das informações requeridas pelas operadoras de planos de saúde, sinalizando sempre que alguém não atender uma dessas exigências. Por exemplo, vamos supor aquela operadora que tem a matrícula do seu paciente com o dígito verificador. Um processo que é similar ao CPF da gente, não é? Aqueles 2 últimos dígitos é o resultado de uma conta que é feita com os outros 9 dígitos anteriores. Se uma recepcionista inadvertidamente lançar um número desses errados, a conta não vai bater com aquele número do dígito verificador. Aí o sistema avisa para a gente avisa através de um pop-up, né? Avisa ela que ela errou. Então, o bom sistema, ele ajuda a gente a identificar e a prevenir esses eventuais erros. Agora veja, em contrapartida, é possível realizar essas atividades de forma manual. Porém, a incidência de erros, a perda de prazo e a dificuldade na obtenção dessas informações gerarão prejuízos muito maiores do que os investimentos realizados em sistemas informatizados. Eu chamo de investimentos porque não se trata apenas da aquisição do software, mas também do hardware. Vamos falar de bons servidores, de terminais, de linhas de transmissão dimensionados. Bem, como é que a gente fala de prontuário eletrônico com poucos computadores nos postos de enfermagem, né? Eu já vi situações do tipo, mas é um absurdo, Luciano, eu passo lá no posto de enfermagem e está lá o computador sempre vazio. O problema é que a hora que as pessoas precisam usar, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe multidisciplinar vai fazer uma fila aguardando terminar. Então, equipamentos têm que ser no prontuário eletrônico numa quantidade suficiente. Hoje nós temos vários exemplos de contas sendo automaticamente geradas, com prazo médio entre a alta e a formação de apenas algumas horas, disponibilizando para auditoria de enfermagem, auditoria interna e externa, quando existir, ou para o encaminhamento da fatura. O quarto requisito fundamental é o estabelecimento de indicadores para a gestão e acompanhamento. Sinalizar as não conformidades, ou pendências, como muitos chamam, com os motivos e responsáveis, sejam no caso das guias no atendimento ambulatorial ou nos prontuários para os atendimentos hospitalares, é uma atividade fundamental ao novo modelo de faturamento. São as rotinas que eu falei anteriormente. E acompanhar esses indicadores até o momento da simulação do faturamento, ou seja,
simular passar pelo site da operadora sem encaminhar. É uma forma de avaliar se a conta está totalmente conforme e é uma garantia de não haver surpresas desagradáveis na data do envio. Estabelecer status das contas via sistema que permitam rapidamente identificar a fase em que a conta ou a guia se encontra. E realizar reuniões periódicas com os responsáveis, apresentar os resultados, isso vai estimular a identificação de gargalos e a sua eliminação, garantindo o seu encaminhamento na data correta. Veja, se a conta hospitalar foi consensada pela auditoria interna, do hospital, com a auditoria externa da operadora de plano de saúde, quem sabe se um dia, na hora do envio eletrônico, o site da operadora aponte todos os problemas possíveis que a conta possui? Isso eliminaria a glosa, não é verdade? Mas não estamos muito longe disso não, porque algumas operadoras já fazem isso. Bem, eu espero ter ajudado você. Se você precisar, agende uma reunião virtual com a gente pelo site, pelo WhatsApp ou pelo Skype. Muito obrigado e até o próximo vídeo.